Olá pessoal, eu sou a doutora Sara, sou pediatra, mãe da Manu e do Martim, e estou aqui com a minha colega. Sou a doutora Luciana Vieira, sou alergista, imunologista, mãe da Manu e do Samuel. Consultório pra casa, entre risadas e cuidado. Luciana e Sara no compasso da vida. Ciência, afeto e um papo animado. Hoje a gente vai falar sobre o adolescer, o processo de adolescência. Hoje a gente vai focar um pouquinho mais na questão psicológica do adolescer e depois mais pra frente nós vamos fazer um episódio exclusivo sobre os sinais da puberdade realmente físicos. Isso, e aí vocês vão entender o porquê que todo mundo chama de aborrecência e não adolescência, e não é só na sua casa que isso acontece. Em todas as casas isso acontece. Com certeza. Então o que acontece? Quando a gente é menor, a gente tem todas as estruturas já, né, cerebrais prontas, e as sinapses elas vão se desenvolvendo conforme a gente vai utilizando a informação, aquela habilidade, né, a habilidade de me comunicar, a habilidade de escrita, a habilidade de leitura. Quanto mais a gente faz isso, mais as sinapses se reforçam nesse sentido. Existe uma área que é o córtex pré-frontal, que é essa região aqui da testa, que ela está lá estruturalmente, mas que ela tem poucas conexões perto do que ela vai ter na vida adulta, e essas conexões elas vão começar de fato a aumentar no processo aí do adolescer, porque o adolescer, que é a adolescência mais psicológica, ela é diferente do processo físico, não necessariamente eles vêm juntos. Às vezes o adolescer, né, psicológico, ele vem antes do que os sinais físicos da adolescência, que é a pubarca, ou eles vêm juntos, então para cada um, ou um vai vir depois, outro vai vir antes, para cada um é de um jeito. Ou seja, né, o seu filho já não é considerado adolescente só porque já tá nascendo peitinho, né, já tá começando a ter os pelos pubianos. Então, às vezes, começa essa parte física, mas a mentalidade ainda é de criança, é infantil, né, e às vezes ainda não começou essa parte, mas a mentalidade já começou a mudar. E você acha que essa mudança da mentalidade pode acontecer antes por conta do que eles assistem, com quem eles convivem? Olha, na verdade, não tem um estudo científico comprovando isso, né, de fato. Mas o que nós vemos é que normalmente, sim, a maioria das crianças que estão com comportamento mais de adolescente é muito meio ou do que recebe de conteúdo de tela, normalmente. Mas por isso é super importante vocês monitorarem, né? Porque a gente vê muita adultização, né? Muito. Isso é um tema super em alta. Depois a gente pode falar depois. Mas eu só queria saber, essa é dúvida minha, não estava no script, gente. Então, mas as crianças mais novas, elas já têm o sistema límbico, que é o sistema das emoções. Então, a busca por prazer, a necessidade de aceitação, os sentimentos, a alegria, a euforia, isso daí tá tudo muito pronto antes da adolescência em si. Mas o córtex pré-frontal, ele é responsável pela tomada de decisão, pela ponderação, pelo bloqueio da impulsividade. Então, crianças pequenas, elas são impulsivas, elas vão e fazem. Elas não vão ponderar. Muitas vezes os pais querem que as crianças pequenas ponderem, mas esse é um processo que vai acontecer durante a adolescência. Então, é que a gente brinca, né? O pessoal que faz a biatria brinca. Que os adolescentes, eles são um carro potente sem freio. Eles não têm freio de impulsividade. Eles não sabem ponderar. Poxa, se eu fizer isso aqui, será que isso vai ser bom pra mim? Qual a consequência disso? Então isso é uma coisa que é desenvolvida aos poucos ao longo de toda a adolescência. E o que eu aprendi, assim, na época que eu fiz, era que justamente eles não pesam as consequências do que eles fazem e pra eles é como se o mundo nunca fosse acabar. Então assim, eles não têm aquele medo de perder. E aí até a gente que atende criança e eu que trabalho no serviço público, eu atendo muita mãe adolescente e é muito diferente a mãe adolescente da mãe mais velha. Inclusive as mães que tiveram filho na adolescência e depois tiveram mais tarde, elas mesmas relatam, porque a maneira que elas lidam com a criança, os medos são muito diferentes. É importante a gente entender o que está acontecendo, pra gente não ficar só julgando e brigando, né, com aquele adolescente em casa, né, porque é importante você ter diálogo com ele. Porque como o processo de tomada de decisão, de ponderação, ele tá se desenvolvendo, o adolescente não existe mais você obrigar o adolescente a comer alguma coisa ou
né? É muito complicado esse processo de pais extremamente autoritários com adolescentes. Às vezes com criança a coisa até anda, mas a hora que chega na adolescência fica muito mais difícil quando você é autoritário. Então esse processo de tomada de decisões e tudo, ele tem que ser conduzido pelo adulto. Nós somos os adultos. Então ele vai sendo conduzido, né? O seu filho de repente fez uma coisa na escola que não foi legal. Às vezes a gente fala, dá aquela bronca, poxa, não, você fez isso, não era pra fazer isso, você não pensou naquilo? Não, gente, normalmente ele não pensou nisso mesmo. E aí depois que ele faz, é que ele viu e fala, nossa, fiz besteira. Então, a forma de nós dialogarmos com os nossos adolescentes é muito importante, porque isso é um processo construído. E o que a gente busca é que quando eles fizerem alguma coisa que eles viram, nossa, fiz besteira, que eles tenham com quem contar. Justamente. Se você só não tiver diálogo, só tiver briga em cima do que eles fazem, não vai ser pra vocês que eles vão contar. Eles vão ter medo do julgamento. Pra outras pessoas. E aí você não sabe quem são as outras pessoas. Então é a época que eles estão mais vulneráveis a tudo que a gente tem medo como pai e mãe, né? Então, muito de risco. Justamente. É muito difícil, porque eu já passei como madrasta por esse processo e vou falar que eu não lidei muito bem, não. Não foi tranquilo. Não foi tranquilo, a gente teve vários problemas mesmo em relação a isso. E mesmo você sabendo mais ou menos o que está acontecendo, a gente meio que se perde nesse processo. Mas que depois, se você for muito consistente, às vezes na adolescência, que a gente tem que entender, né? Na infância, a criança tem os pais como os heróis. Na adolescência, em geral, os pais não são mais os heróis, né? Eles gostam dos pais, claro, mas não são a referência e o que eles querem ser. E depois que esse momento passa, aí eu acho que volta, né, Sara? Assim, a conexão volta novamente, mas que na adolescência tem grandes chances de isso não acontecer e tudo bem. É porque a referência do adolescente é o adolescente. Não é nem que não é pai e mãe. A referência do adolescente normalmente não é um adulto. Pode até ser um adulto que está ali no final da adolescência, início. Que não cresceu, né? Então, existem, porque, né? Assim, e eles querem ser pertencentes. Então, essas questões de comportamento de risco e tudo mais, eles querem pertencer ao grupo. Então, se o grupo todo tá fazendo um comportamento que é de risco, às vezes eu até sei, dentro de mim, como adolescente, que aquilo não seria tão bom pra mim. Mas eu vou fazer porque eu preciso da aceitação do grupo. E se a gente não é o pilar para dar as informações, ou se, de repente, você não consegue uma relação legal com o seu filho, não consegue, né, criar essa conexão, então de repente o psicólogo, eles têm que ter um adulto que vai ser o pilar e que vai guiar. Não necessariamente, de repente tá tão subtil essa relação que a mãe e o pai não conseguem. E aí sim, necessária terapia, primeiro para eles terem esse ponto e depois para trabalhar toda a questão familiar que acontece. E eu acho que, assim, a primeira coisa também que a gente tem que entender na adolescência é que a noção de tempo deles não é igual a nossa, né? Isso é uma coisa que me marcou muito quando eu estudei adolescência, há anos atrás, que, assim, pra eles, pode ser, assim, que uma festa que é daqui 6 meses, pra eles já é urgentíssimo já decidir a roupa, como vai, todos os detalhes. E a prova que amanhã sempre tem tempo pra estudar, não, mas né? De manhã ainda dá tempo, né? 10 minutos antes da... E não é só o seu filho, né? Isso é característico da adolescência, né? Então, assim, são pontos que você vai aprender a conversar em casa, né? E ensinar, mas lembrar que é um comportamento normal deles. Lembrar o que eu falo, que eu ajudo, assim, as mães de adolescente, pra gente tentar voltar com as experiências que nós tivemos e tudo pra aquele lugar. Nós também já fomos intensos. De repente, terminar um namoro já foi o fim do mundo, sim, pra quem tá vivendo naquele momento com aquela estrutura cerebral. É muito até pra adulto, vai. Convenhamos. É muito intenso. É importante da gente ter isso em mente. Então, eles são dramáticos. Ele tá sempre resmungando. Ela nunca tem roupa pra vestir, porque naquele momento ela não tem mesmo. O cérebro tá vivendo aquilo de uma forma importante. Ou a dificuldade, eu nunca tenho amigos. Então a gente tem que trazer pra eles, mas ninguém é de amigo. Mas quem que você fica na escola? Você joga tal jogo do videogame? Quem da sua sala joga? Então trazer pra eles que eles também têm amigos, que tem alguns adolescentes que tem muito essa questão de não estar se encaixando no grupo daquele momento, e daí eles usam essa frase pra demonstrar que eles não estão se encaixando no momento, que é não tenho amigos, né? E sabe o que eu acho importante também? É você também entender quem são os amigos, o que os amigos fazem de errado. Sabe aquela coisa de tipo, né? Diz-me com quem você anda que eu direi com quem você
você é. Porque às vezes é super comum uma adolescente, que tá num grupo que não tá indo muito bem, mas ele fala pra você que ele não faz. Ele não faz, ele não participa, mas ele quer aquelas amizades, né? E acho super interessante, a gente precisa conversar que o que os amigos fazem respinga neles, né? Então, assim, se ele aceita, ele faz um pouco parte. E a gente tem que ficar atento que esse foi muito das coisas que a gente vivenciou na adolescência, dos meus enteados, era que, assim, o grupo realmente influenciava muito. E quando saiu o grupo, mudou totalmente o adolescente que a gente tinha em casa. E a gente precisa conhecer com quem eles andam, né? Não só o que eles falam, mas eu acho que a gente tem que ver também. Essa é a minha dica pra quem já vivenciou. O adolescente e o grupo dele. Justamente. Porque às vezes o que eles falam não corresponde à realidade. De repente a realidade vem e você fala, caramba, eu não conheço quem tá ali junto comigo. Não tava pronto. Isso aconteceu com a gente. Nada assim muito grave, mas assim, realmente assim, uma coisa que eles falam não batia com o que realmente fazia. Então é super importante vocês terem, pra quem gosta de receber os amigos do filho, continue fazendo isso, porque esse nosso olhar é importante até pra guiar, e não pra você ficar julgando e falando mal do amigo, mas talvez pra você fazer o adolescente pensar nas atitudes que você viu o outro fazer, o que é certo, o que é errado. Isso vem de acordo com o que eles pensam ou não. Justamente. E sem julgar, e se colocar no lugar, porque a questão do pertencimento é muito importante. É o principal. Uma frasezinha chave. Falando uma coisa só pra falar, que acho que a doutora Sara vai conseguir falar, muitas doenças aparecem na adolescência, né? E muitas doenças psicológicas aparecem na adolescência. Você consegue falar pra gente, assim, algumas que a gente tem que observar? Ansiedade, normalmente até crianças ansiosas têm uma piora importante no período da adolescência. Depressão, então assim, às vezes não é porque o seu adolescente tá ali rindo, saindo com você pra comer uma pizza, e tem lá os amigos que ele não tá em depressão. Depressão é um tema que merece um podcast só disso. E é extremamente comum. O que a gente tem de dados é das redes sociais, né? Então, quanto antes a gente oferece rede social pros pré-adolescentes, pior isso fica. O ideal mesmo, o mundo ideal de rede social a partir dos 16. Porque a gente reduz um certo quadro de ansiedade e quadro de depressão. Só de tomar esse cuidado com a idade. Porque é muito difícil hoje em dia você esperar até 16 pra dar uma rede social. Mas existe. E até transtornos psiquiátricos, como esquizofrenia, muitas vezes abrem na adolescência. Psicopatias também, então é né? importante estar perto do seu adolescente. E saber que o seu adolescente, ele não vai mais para todas as festas de família com você. Ele vai querer o espaço dele, o tempo dele. Mas se você se interessar pelo que seu adolescente se interessa, então às vezes eles vêm contar de um jogo que eles estão jogando, ou de um livro que eles estão lendo. E às vezes a gente no dia a dia deixa isso passar. Tá bom, tá. Depois você não escuta, né? Não escuta. A gente precisa estar num lugar de escutar. Nós precisamos nos interessar por eles pra gente parecer, pra eles terem interesse na gente. Então, se interessar por eles primeiro, pra eles terem interesse pelo que a gente fala. Porque senão também na hora da gente falar, que a gente se colocar nesse lugar de fala, eles vão falar, tá bom, depois eu escuto. Porque eles aprenderam esse comportamento. Você sabe que eles aprendem muito mais pelo nosso comportamento do que pelo que a gente fala, né? Então nós temos que ser o exemplo. Não adianta eu falar, não grita e eu grito, né? Não adianta eu falar, não assista, não fique só no celular e eu só fico no celular. Então, lanche e come lanche. Então acho que isso é importantíssimo. E uma coisa também super importante é que as doenças crônicas também na adolescência elas ficam um pouco mais difíceis o tratamento. Eles começam a ficar meio relutantes. A visão é muito difícil. E assim, precisa ter supervisão. Isso é uma coisa que eu vejo, por exemplo, o paciente que tem rinite, não só adolescente, mas às vezes eu vejo mães e pais colocarem a responsabilidade de usar todo dia do remédio para uma criança de 8 anos. E aí eles viram na minha frente e falam, você não usa, mas assim, não vai usar, não vai lembrar. Então assim, a gente lembrar que esse amadurecimento, ele vai acontecer depois dos 20 anos de idade, não é? Em alguns lugares até 24 ainda é considerado adolescente. Então, assim, durante esse período, eles não fazem os tratamentos adequados, eles não têm essa noção de que se não fizer, realmente vai ficar ruim. Então, eles esquecem. Então, assim, mesmo um adolescente de 14, 15 anos, precisa sim que você vá lá e veja se ele tá usando a medicação, que você lembre de usar a medicação. Porque eu converso muito com eles e falo, olho, né? Às vezes fala, coloca pra despertar. Fala, você usa o celular. Então, assim, a gente tem que usar o que eles usam. Usa
usa o celular, coloca lá, despertar, tal horário, tem que usar a medicação. E o pai e a mãe tem que também colocar para despertar, porque hoje em dia a gente tá assim. E lembrar se usou. Não, porque também a demanda passa e justamente você fica. Mas acho que a gente queria trazer de mais importante dessa alteração realmente cerebral que acontece, né? Então as sinapses que não são tão usadas sofrem uma poda neural, o corpo deixa de, como se fosse de alimentar aquela sinapse, ela vai morrendo, né? Mais ou menos. Mais ou menos de uma forma simples de vocês entenderem. E em contrapartida, outras sinapses para outras coisas estão sendo feitas, né? Então, de uma forma bem simples, é como se a gente podasse os galhos velhos que não tem mais uso e para nascerem novos galhos, né? Uma forma bem simples da gente entender o que é poda neural. Sim. O seu adolescente, ele realmente está vivendo esse processo. Então, lembrar que ele não pondera, que o processo de adolescer é difícil para eles também, que são muitas emoções. Então, um dia tá tudo ótimo, outro dia nem tanto, outro dia eles estão com muito sono, outro dia eles estão com muita preguiça. E é um processo, além dessa parte toda neurológica que a gente tá falando, que vem, ou ao mesmo tempo, ou em seguida, com um processo hormonal, que daí a gente vai deixar para outro dia para conversar. E aí, uma coisa só também, os hábitos dos adolescentes, é super comum que eles não gostem de acordar cedo mesmo, o corpo deles precisa dormir mais. Então, nessa fase, eles têm que dormir 10 a 12 horas, geralmente 12 horas é o esperado, e eles meio que não funcionam muito de manhã, né? Alguns adolescentes voltam a dormir à tarde. Justamente. Anos, então dorme ali 1 hora depois que chega da escola. Então tem que entender, porque às vezes a gente quer que de manhã eles funcionem de um jeito que o cérebro deles ainda não tá pra isso, né? E aí, se a gente pegar até esse contexto, o ideal seria até que esses adolescentes estudassem mais à tarde do que de manhã. O que é o que não acontece, né? Então a maioria das escolas, o adolescente já entra às 7 da manhã. Então você tem que prestar muita atenção nessa questão do sono também, porque eles precisam dormir mais. Não deixar passar, e às vezes eles dormem de madrugada, inclusive. Justamente. Isso vai afetar o comportamento, tá? Quem não dorme, fica mais irritado, ansioso, não vai aprender direito. Então, assim, o básico precisa ser feito também na adolescência. Então, cuidar do sono, da alimentação, né? Física. Justamente. Isso tem que estar sempre presente, não só no adolescente, na criança e em nós adultos também. Lembrar que é pelo exemplo, né? Não adianta você mandar ele fazer atividade física que você não faz. Esperamos que tenha sido proveitoso para vocês. Se inscrevam no nosso canal, coloquem nos comentários quais assuntos que vocês gostariam que a gente trouxesse. As dúvidas que você tem, o que vocês querem que a gente se aprofunde mais, que a gente continua falando sobre isso, né, Sara? Tem muita coisa para falar, tá? Tchau, Até tchau. mais!